que é um laboratório de inovação que nós passamos em universidades no Brasil todo. A gente começou com essa iniciativa em 2015, a gente está relançando, aí tem mais 1 ano e meio aí de programa já com universidades definidas, onde a gente leva essa proposta de mudança, fazer o estudante entrar num laboratório, a gente faz uma seleção, entram 56 estudantes, desenvolvem, têm ideias, desenvolvem protótipos, né? Viabilizam eventualmente um negócio. E a gente tem um programa de apoio a startups, onde a gente oferece créditos, né, para as startups para usarem a infraestrutura, a plataforma de acesso da IBM. A gente oferece créditos que variam de $1.000 a $10 mil mensais durante 1 ano, então pode chegar a $120 mil, não há restrição no número de startups, e exatamente para apoiá-los, né, no momento da viabilização. A gente entra com consultoria, mentoria de tecnologia para ajudar as empresas a viabilizar o seu produto final. Então, acho que tem muita coisa interessante que a gente vai poder discutir aqui hoje. Agradeço mais uma vez a presença de todos e um ótimo evento para vocês. Obrigado. Então, gente, boa noite. Prazer ver vocês aqui novamente. Para quem já é assíduo dos Talks, bem-vindos novamente. Para os novos participantes, é um prazer abrir a casa dele para todos vocês. O Blue Talks é uma iniciativa aberta para o ecossistema, em que a gente compartilha conhecimentos, não só da IBM, mas do próprio ecossistema. Então, a gente convida pessoas de fora da IBM para falar sobre tecnologia e a gente promover um grande debate e todo mundo aprender com isso, tá? A agenda, como vocês podem ver, esse mês a gente já falou de Hyperledger, de Data Science. Hoje nós vamos fazer o nosso painel de transformação digital. No dia 21 vamos falar de IoT e no dia 26 um hands-on de chatbot. Tá? Para quem tem interesse e quer continuar participando, basta se inscrever no Talks dentro lá do site de Meetups e vocês passam a receber a agenda completa de todos os Blue Talks, tá bom? Antes da gente começar, eu preciso só mostrar para vocês uma iniciativa magnífica que a IBM está fazendo, que é o Call for Code. Esse vai ser um hackathon mundial, em que a IBM está propondo um desafio de como criar soluções que possam diminuir os impactos dos grandes desastres naturais. Tá? Então, podem ser soluções que ajudem antes de um grande impacto ou depois de um grande desastre natural, tá bom? Eu convido vocês a entrar no site, entender como funciona e, só para relatar, está $200 mil o prêmio e o dólar tem variado muito a favor dos brasileiros para quem quer ganhar o prêmio, né? Mas não para quem quer viajar e usar o real, tá bom? Então vamos começar aqui o Blue Talks dessa semana. Como a gente organizou, vou falar para vocês como é que vai funcionar. A gente vai ter 2 blocos. Tá? No primeiro bloco, mais focado na academia e investidores, e no segundo bloco, mais focado com startups e grandes empresas, tá bom? E para esse primeiro bloco, a gente já tem os nossos convidados sentados aqui, que é o professor Cláudio Lareira, né? Doutor da FGV, né? Do Departamento de Tecnologia e Data Science, o Mauro Negrete, investidor anjo, com longa experiência no mercado de tecnologia, o Eduardo Silva, que é o CEO da Undering Capital, uma boutique de investimentos e M&A, e o Guilherme Martins, que é o CEO da GV2C Consulting. Bom? Então, para começar, a gente vai buscar aqui os conceitos iniciais, né? E vamos começar a falar de inovação. E a pergunta é para o Cláudio. Cláudio, como é que você define inovação? Eu acho que para poder responder, você vai precisar de um microfone em primeiro passo. E é uma inovação, certo? Certo. Boa noite, então. Muito feliz de estar com vocês aqui. Essa pergunta parece aquela coisa de prova que você coloca para o aluno, você diz assim, ó, tem que tirar 10, certo? Então, define inovação. Mas me lembra também o cara do filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, que diz assim, estratégia. Lembra dessa cena clássica? Estratégia em inglês, estratégia em espanhol, estratégia. Então, inovação, a gente tem bastante gente falando a respeito disso, mas temos que lembrar que inovação faz parte da humanidade. Não é alguma coisa que a gente está criando agora e que agora, então, é um privilégio nosso. Vamos voltar na história rapidamente.
Era uma vez um cara que descobriu que se ele botasse, por exemplo, um carro em cima de uma roda, era muito mais fácil. É inovação ou não? É inovação. Um outro camarada descobriu que se ele fizesse bife, por exemplo, primeiro passando no fogo, era também mais gostoso. Também é inovação. O que muda desse pessoal todo para nós é que nós temos hoje processos mais estruturados para fazer inovação. E isso começa lá pela década de 50 e 60, no pós-guerra, de forma mais definida e clara, em que você começa a pensar assim, puxa, vamos então criar laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, os famosos R&D, né? Em 69 tinha a ver com a NASA, por exemplo, os estudos brigando lá para quem ficava com a primeira bandeira. Então, inovação, que é criar algo novo, de verdade não tem nada de novo, faz parte do ser humano, é quase que intuitivo. A diferença é que a gente, nos últimos 60 anos, tem usado de forma um pouco mais estruturada. De que maneira tornar algo novo? Ou baseado em processo, ou baseado em produto, mais recentemente baseado em marketing, alguns trabalhando com experiência, e alguns também trabalhando com modelo de negócio. Você tem aí as variações da forma de você fazer inovação. Se a gente pegar os nossos pais e avós, da década de 50 e 60, eles faziam, sem saber, o que se chamava de inovação fechada. Né? Por quê? Eles contratavam lá seus cientistas, seus pesquisadores, colocavam lá num grande espaço controlado, naturalmente, e faziam inovação. Ou de produto, por exemplo, ou de processo. Aí um cara em 2003, chamado Henry Chesbrough, esse cara lá de Berkeley, diz assim, pessoal, esse modelo esgotou, esquece isso aí. Porque a gente que tinha que criar já criou, a gente não consegue mais extrair os nossos. Mas tem mais gente fazendo, mais gente lá fora boa, inclusive, com boas ideias, com bons métodos. E aí, se a gente abrisse isso aí? Então, disso surge inovação aberta. Veja que o Chesbrough, ele faz isso em 2003, ou seja, estamos dizendo de 15 anos. Do ponto de vista de história, 15 anos não é nada, concorda? A gente está começando a entender isso. Então, a partir daí, você começa a ter uma inovação um pouco mais aberta. Então, eu tenho vários parceiros juntos, eu já não tenho mais como empresa, organização, a preocupação de usar todo o benefício da pesquisa e inovação só para mim, eu posso compartilhar isso com outras empresas e pessoas, né? E também não acredito mais que eu faça sozinho. Isso, então, basicamente, é inovação. Para a gente começar a brincar. Alô? Voltou? Oi, oi. Então, vou passar aqui a palavra para o Guilherme, que eu acho que ele também quer dar uma opinião a respeito. E muito do que o professor falou é um aprendizado constante para a gente o que é inovação. Mas muitas vezes a gente esquece dos pilares que ele comentou. A gente volta a atenção para uma base tecnológica. Somente a tecnologia vai ser o resultado daquilo que a gente precisa. E não. A gente tem que incluir as pessoas, a gente tem que repensar os processos e a gente tem que contar com a tecnologia. Como a abertura que foi dita aqui, se a gente não unir esses três pilares, nós não vamos ter um processo de inovação. Nós vamos brincar de achar que estamos inovando. Então ela passa muito por uma conscientização muito maior. Esse conceito da rede, né, de estar aberta, passa para a gente conhecer como a gente vai colocar isso em prática. Então, vamos inovar? Vamos, precisamos. O mundo está exigindo isso da gente cada vez mais. Mas não podemos esquecer que ela vai acontecer tendo participação de pessoas, processos e modelo de negócio. Se a gente não pensar nesses três e na tecnologia, a nossa inovação pode correr um risco de não dar certo. Só complementando um pouco a fala dos colegas, boa noite. Eu acho que o que difere um pouco da inovação que nós tínhamos no passado para que tem hoje é a urgência de inovar. Né? Antigamente, isso não era pré-requisito, o fator crítico de sucesso para que uma empresa sobrevivesse. Né? A inovação é diferenciável, mas não era fator crítico para a sobrevivência. Hoje não, as empresas precisam inovar. Quer dizer, o time de inovação é outro. As empresas estão sob pressão para inovar. A gente precisa inovar e se virar nos 30. A bateria acabou do outro controle, já pediu uma nova, então a gente vai continuar aqui. Mas o Guilherme puxou um ponto super interessante, que é o famoso modelo de negócio. A gente vê muita gente falando de modelo de negócio. Vamos mudar o modelo de negócio, vamos aplicar um modelo de negócio. O que é o modelo de negócio? Como é que se faz para inovar com o modelo de negócio? Vamos pensar simples. Eu tenho um produto
certo posicionamento, quero vender para alguém e dependo de alguém como fornecedor. Bom, criou-se um modelo de negócio. É claro que ele pode ser mais digital, ele pode ser mais físico, ele pode ser mais, enfim, você tem várias formas de pensar. Mas, em linhas gerais, o modelo de negócio é como é que eu coloco um produto meu, um serviço no mercado, a um certo preço, a uma certa condição, e como é que esse mercado compra e como é que ele distribui, por exemplo. Pensando simples, o modelo de negócio é isso, né? O que a gente chama nos últimos tempos aqui. Vou puxar um gancho aqui. Como investidor e há muito tempo analisando modelos de negócio de empresa, o que a gente percebe que a grande maioria das pessoas, você mesmo tem a menor ideia do que é o modelo de negócio. Você pode pedir para o cara fazer um planejamento de 5 anos, 10, 15, isso ele consegue fazer. Mas na hora que você muda para a visão do modelo de negócios, que é basicamente como é que ele vai colocar o negócio para funcionar e qual é o público que ele vai atingir, ele não consegue fazer. Então eu vejo que muitas vezes as escolas de negócios poderiam investir muito mais na questão de como formar profissionais no modelo de negócio, porque fazer um planejamento para ser uma consequência. Se ele não sabe fazer um modelo de negócio, muitas vezes ele faz um planejamento que não para em pé. É quase um disco voador. É isso, Guilherme? Não, isso aí. Um exemplo que a gente conversou hoje à tarde, pode parecer que é clichê, mas foi hoje à tarde mesmo, e muitas vezes uma grande empresa, eu quero inovar, eu preciso inovar, eu já chamei grandes consultorias aqui para conversar comigo, mas o modelo de negócio não funciona, eles querem que eu pague na frente uma coisa que eu não sei se vai funcionar no meu modelo de negócio, na minha realidade. E aí, um pouco o que a gente pensa, o modelo de negócio não está sendo ensinado nas escolas. Pensar o modelo de negócio não está sendo ensinado. Se nós queremos inovar, queremos empreender, queremos intraempreender dentro das corporações, a gente tem que pensar fora da caixa, mas pensando em modelo de negócio. Como que eu coloco o meu produto da melhor forma na mão do meu cliente? E de quais maneiras? Muitas vezes a gente acaba recriando modelos do passado com soluções novas, soluções inovadoras, e elas não casam, elas não têm aderência. E aí, mais uma vez, você pode ter um grande produto, uma grande inovação, você tem mercado para navegar lá no seu oceano azul, mas se você não conseguir pensar na melhor estratégia de colocar no mercado, está fadado de novo ao fracasso. Então, repensar o modelo de negócio, muitas vezes é no debate, muitas vezes é na conversa com as outras pessoas, e chegando à sociedade, o mercado consumidor e os concorrentes de uma forma externa. Quando você olha o mercado de uma forma externa, você se coloca como agente transformador. Eu preciso entender o meu cliente, eu preciso entender a dor dele e me colocar do lado. Quando eu faço isso, eu consigo, na outra posição, pensar melhor como eu vou atender aquela demanda. Ele é quem vai prover os recursos que eu preciso. Então eu tenho que pensar nesta demanda. Não na demanda que muitas vezes eu venho comprando de alguém que numa época funcionou, mas hoje em dia nem sempre funciona. Maravilha. Bem, a gente nunca viu tanta informação dizendo que nós estamos no mundo das organizações exponenciais, a explosão de dados exponenciais. E isso causa um verdadeiro bombardeio de novos conceitos, novas tecnologias, novas áreas de estudo. E eu quero aproveitar isso para o seu lado como professor. Quais são as formas que a educação está evoluindo para lidar com essa explosão de informação? Isso é bem curioso, porque se você vamos pegar o contexto do Brasil, para não ir muito longe, né? Veja, nós temos hoje tecnologia que sobra, tá certo? E muita iniciativa boa já tem. Os TEDs, por exemplo, os MOOCs, por exemplo, a gamificação digital, você tem várias oportunidades. Vou dizer, talvez em nome das escolas com certo perigo, mas vou dizer, pensando de maneira genérica, né? Nós temos hoje uma grande dificuldade de atrair a atenção do aluno. Por quê? Porque o aluno ele vem desde pequeno da escola dele, já usando vários recursos digitais, e quando a gente chega na universidade, a gente diz, cara, explica esse negócio aí, por favor, vai. Quer dizer, estou tolhindo o aluno, né? Ao invés de usar a tecnologia a nosso favor. Então, esse é um grande desafio. Ao mesmo tempo, nós temos hoje um impasse que é assim, o quanto os cursos em nível de graduação, mestrado, doutorado, com o tempo serão mais online ou não? A gente não sabe responder isso ainda. Isso esbarra, por exemplo, nas regras do MEC, esbarra, por exemplo, no preparo dos professores, esbarra, por exemplo, na própria questão tecnológica. Então, sim, nós já temos tecnologia. O que a gente não tem ainda é o que se chama de dissonância social.
O que é isso? Às vezes uma tecnologia ela é boa, a questão é que ela não é ainda operacionalizável. A gente não teve essa experiência ainda. Então, esse é o seu grande desafio. Universidades lá fora já têm feito isso melhor, claro, com muito dinheiro, claro, com outra perspectiva, nós estamos ainda aprendendo. Por exemplo, outro dia ouvi falar que a Fundação Dom Cabral está usando inteligência artificial nas suas aulas, mas esse é um caso dentre tantos que a gente conhece. A FGV não está, a UNSPER, até onde eu sei, ainda não, né? Então a gente está muito no começo, a gente ainda tem esse ranço de escolas tradicionais, com professor, aquela coisa um pouco mais antiga. Vamos passar essa barreira? Acho que sim, mas tem um tempo para isso, a gente não chegou nesse momento ainda, de verdade. A gente podia mudar um pouco da visão de professor, aquilo que existia desde sempre, professor aqui, os alunos ali. O ser de luz. Isso, talvez para aquele que pudesse fomentar, porque hoje eu vejo que as discussões, elas são, e o conhecimento está muito disseminado. E vou passar aqui algo que aconteceu comigo. Meu filho uma vez falou assim para mim: papai, sabia que existe grilo rosa? Eu falei: que grilo rosa? Onde você tirou isso? Que história é essa? Não, papai, imagina. Nicolas, não, ele tinha na época acho que 7, 8 anos. Isso não existe. Eu falei: então eu vou te provar. O que eu ganho se eu te provar que existe? Eu falei: ganho o que você quiser, não existe. Você tirou isso da sua cabeça, entrou na internet, pesquisou e falou aqui, papai. Tailândia, inclusive no Brasil tem também o grilo rosa. Quer dizer, a informação está tão disponível que o que existia antes, que o professor achava que a informação era que eu colocava ele no pedestal, já não existe mais. Então a gente tem que rever esse modelo de educação que nós temos. Esse é o ponto. Devemos trabalhar muito mais em conjunto para o desenvolvimento e não para a educação. Eu acho que é aí que tem uma mudança muito grande no que nós estamos falando. Gui, uma coisa? Eu vejo que onde a gente tem que se atentar também, como seres humanos e participantes dessa sociedade, é que nós podemos ter nas universidades um interesse muito grande que isso aconteça. Mas os nossos governantes, o MEC, uma Anvisa ou algum órgão regulador, muitas vezes acaba restringindo. A gente pode sair um pouco da educação e falar de exames de glicemia. Fora do país você tem pelo seu celular, seu Apple, você sabe se você está com a glicemia alta ou baixa. Por que a gente não pode ter isso no Brasil? Nós podemos, a tecnologia existe. Pode custar um pouco mais caro, pode ser a questão do dinheiro, das barreiras, mas isso só não acontece por quê? Porque nós temos algumas barreiras governamentais. E aí eu acredito que a sociedade, tendo essa consciência, os professores, os seres de luz, fornecendo essa consciência, nós somos a força que vai ajudar essa sociedade a quebrar essas barreiras mais rápido. Saiu um livro no final do ano passado chamado Thank You for Being Late, e ele faz uma análise bastante interessante dizendo que a evolução tecnológica é exponencial e a capacidade do ser humano de se adaptar a essa evolução é linear. E isso causa um disparate muito grande entre tudo que a gente está vendo aí e isso tudo pousar na nossa vida de forma real, né? Então, com base nesse contexto, como a gente deve preparar os gestores das grandes empresas, né? E das pequenas também? Qual seria o papel do gestor do futuro diante desse novo mundo? Esse é um grande desafio, porque quando você pensa no gestor, a gente teve até então, na década de 80 e 90, uma visão tecnicista do gestor, ou seja, alguém que tem preparo técnico, alguém que domina alguns conhecimentos e técnicas importantes, mas que em algum momento alguém que não estava atento, por exemplo, às mudanças da sociedade, à questão das pessoas. Tal. Eu diria que hoje um bom gestor ele precisa ter a capacidade de ler o ambiente, ler o cenário, ler as evoluções da sociedade, né? Sem isso ele não consegue mais ser um bom gestor, ou seja, ele está com o radar atento o tempo todo. E aí é que vem um grande desafio. Como é que você forma um menino e uma menina em 4 anos numa faculdade, quando você tem no país dados já de pesquisa, uma faculdade de Goiânia mostrou isso, uma faculdade de Goiás já mostrou isso, dizendo que existe no Brasil hoje, dos egressos da universidade, 50% de analfabetos funcionais recém-formados. Está aí o dado, não adianta brigar com o dado. Você diz assim, como é que eu vou evoluir, por exemplo, o ensino à distância se o camarada lê e não entende? Desafios. Então nós temos um desafio, sim, muito grande, de garantir que a gente tenha o conhecimento, o domínio tecnológico, que você entenda de sociedade, que você entenda de
cultura, porque a cultura do Brasil é uma cultura específica, não vale para a Europa, Estados Unidos. Eu diria que aí entra o nosso conceito, talvez um pouco recente, que é o aprendizado contínuo, né? Se antes era importante fazer faculdade, hoje faculdade não é mais nada. A gente tem que fazer MBA, tem que fazer mestrado, tem que fazer várias formações. Isso, com o tempo, a gente foi descobrindo e temos que agora implementar. Então, quem diz assim, fiz faculdade, está bom? Doce engano, né? Porque a gente tem que o tempo todo buscar conhecimento. E tecnologia nos ajuda nisso, nos propicia nisso. Se eu quiser, por exemplo, assistir uma aula de um cara de hardware, eu consigo. É fácil. O que há 10 anos eu não conseguiria, né? Então, a inovação, por conta do EAD, por exemplo, vai nos ajudar nessa formação. Vou fazer uma pergunta. Nós devemos nos preocupar com gestores ou com transformadores? Porque a gente continua no modelo antigo. Gestor, que lidera, equipe. De novo, a gente está rodando em ciclos. E eu já vou passar o microfone, mas eu vou passar uma experiência aqui da minha própria empresa. Num dado momento tínhamos lá toda a hierarquia. Diretor, gerente, coordenador, tal, avaliação de desempenho. Posso dizer qual era o resultado? Ineficiência e infelicidade. Não estou brincando. Num dado momento fizemos uma reviravolta da empresa, para tudo. Vamos mudar porque o que a gente faz é um serviço que vai aprender, mas vai levar muitos anos. Precisa de gente que tem conhecimento. Vamos trabalhar no conceito aqui de parcerias, de associados, trazer quem queira trabalhar um modelo muito mais leve, muito mais eficiente, com redução de custos, onde as pessoas podem trabalhar à distância. Qual que é o resultado disso? Aumento da lucratividade, expansão de negócios, a ponto de eu ter que tributar tudo para reduzir um pouco a velocidade, senão ninguém aguenta. Então, vê só, e gestor não tem gestor. Tem uma série de pessoas trabalhando com o mesmo propósito. Qual que é o propósito? O sucesso do todo. Dois comentários rápidos. Ano passado, a gente lá na GV fez uma edição especial da GV Executivo. Eu escrevi um artigo com o professor Kugler lá, que a gente tinha a seguinte provocação: transformação digital, esse é o tema. E a minha provocação foi: como é que a gente vai ter, então, agentes de transformação digital, já que existem agentes de transformação social, agentes de outros tipos? Então, tem gente pensante. Esse é o ponto fundamental. Gente pensante é o que vai fazer essa diferença, não só com um conjunto de conteúdos, né? Esse é um ponto. Outro ponto rápido, eu estou participando de um projeto agora com o professor Pólice Neto, perdão, com o vereador Pólice Neto, em que ele está exatamente trazendo para São Paulo a lei do trabalho remoto. Puxa, mas só agora que alguém pensou lá nas câmaras legislativas. Eu acho que essa questão tem, além do desafio que eu acho que vem do ensino médio, quer dizer, você preparar, porque isso não é um problema do terceiro grau, o problema vem do ensino médio. A gente tem uma diferença muito grande do ensino médio no Brasil, e para a gente, em termos de formação, é muito complicado. Assim como o Cláudio, também participei da vida acadêmica, inclusive com os colegas, né? Isso é um problema que a gente sentia na sala de aula, né? Essa questão da interpretação, isso é um problema sério. Mas eu acho que esse desafio da mudança, da formação do gestor, ele passa por duas coisas que eu vejo que são relevantes. A primeira é a gente sair do modelo de organização funcional para um modelo muito mais colaborativo. Então, esse papel do gestor como um líder, né, ele deixa de existir, porque ele passa a ser, líder, mas num outro modelo. Líder num trabalho colaborativo. As equipes passam a trabalhar com um propósito único, como você disse, né, com competências multifuncionais e sem a necessidade de se trabalhar em células funcionais especialistas ou com o propósito de fazer uma parte da divisão do trabalho, né? Isso eu acho um pouco do ranço que a gente traz ainda da segunda revolução industrial, da Ford e tal, que a gente ainda, as grandes corporações ainda sofrem com isso, né? Então, eu acho que a questão da educação, ela ainda vem lá da segunda revolução industrial, você tem que ensinar tudo para todo mundo, ela é massiva ainda, e a gente não vive mais na produção em massa e nem na educação em massa. Mas eu acho que a gente tem um problema cultural nas organizações, e aí que eu vejo que as startups podem contribuir com as organizações, é ensinar elas a trabalharem de um jeito colaborativo, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar formar gestores com esse propósito. A gente tem que trabalhar daqui para frente cada vez mais de forma colaborativa. Maravilha, pessoal. Vou buscar uma pergunta polêmica agora.
essa última pergunta para o professor Cláudio. A gente assiste aí, principalmente a mídia, sendo bastante alarmista em relação às novas tecnologias de inteligência artificial, como sendo a grande comedora dos futuros empregos dos profissionais, né? Como é que você vê essa situação? Eu acho que tem 2 pontos importantes aí. O primeiro ponto, a gente não pode esquecer, por exemplo, o seguinte, né? O pessoal do Gartner Group, eles têm lá um gráfico bastante conhecido, né? Que é o tal Hype Cycle, que diz assim, toda tecnologia que nasce em algum momento, ela sobe numa curva, numa ascendente, né, de valorização, de interesse, ela chega no ápice, algumas conseguem passar a barreira de se tornarem operacionais e economicamente viáveis, e outras absolutamente morrem. Então, uma primeira questão é, quando você pensa em transformação digital, a pergunta é, será que a internet das coisas vai ser, do ponto de vista econômico, viável? A gente vai ter um bom custo de troca, no sentido de pegar tudo que eu tenho e agora ter que implementar um novo? Não sabemos ainda. De qualquer forma, sim. Para que me ajuda a pensar nesse gráfico? Em algum momento eu vou ter que pegar essas tecnologias, e mais do que a tecnologia por si só, eu tenho a questão do uso da tecnologia, de como é que eu gero inovação em cima disso. Então, a tecnologia por tecnologia talvez não seja a vedete. O que importa é que as empresas conseguem fazer com ela. Então, eu acho que algumas morrerão, algumas que a gente nem apostava serão, inclusive, bem implementadas, e isso a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Exemplo, por exemplo, é SOA. Quem que implementou SOA com plenitude? Está vendo? Só um exemplo. Né? Ah, mas ninguém fez? Não, alguém fez, mas a gente não implementou isso com plenitude. E é uma grande promessa. Um outro fato é o seguinte, né? Viajando o Brasil afora, você descobre que o Brasil é muito grande para acreditar que o Brasil é São Paulo. São Paulo é um microcosmo, São Paulo é um micromundo. E aqui é claro que pode ser que aconteça com muito mais intensidade. Mas se você vai para o fundão da Bahia, você vai lá para o interior do Espírito Santo, você é um outro mundo. O cara está lá plantando cana ainda, o cara está plantando café. Vai chegar a tecnologia lá? Vai. Depende de alguns fatores. Por exemplo, a infraestrutura pública de internet. Se lá o 3G funcionar, quem sabe a gente consiga implementar a internet das coisas. Então existe um contexto maior que não é só a tecnologia para viabilizar. Você tem legislação, você tem pessoas capacitadas. Então eu tenho um pouco de medo desse alarmismo de, olha, a partir de 2025, calma. Eu lembro que a gente assistia a 2001 Odisseia do Espaço, que a gente ia tomar pílula e nunca mais ia comer. Eu continuo adorando comer picanha. Então vamos aguardar. Né? Eu acho que algumas sobreviverão, outras vão morrer, naturalmente isso acontece. Mas sem alarmes, cada coisa é seu tempo. Especificamente sobre a questão da inteligência artificial, da substituição de postos de trabalho e tal, o que a gente tem visto ao longo da história é que as novas tecnologias transformam, né, o modelo de trabalho. Quer dizer, morrem algumas coisas e nascem outras, né, profissões. Né? E aqui dentro mesmo, né, isso aqui é uma catedral da tecnologia, né, que a gente, para quem está no mundo da tecnologia há muito tempo, sabe que esse prédio aqui é um prédio, para a gente, assim, é quase que histórico. E, a IBM tinha tecnologias, né, que antes de surgir o online, que, como, sei lá, IBM 370, que tinha o papel do digitador para viabilizar esse negócio. Né? Aí veio a tecnologia online e os digitadores, o papel do digitador desapareceu e surgiram outras profissões, enfim. Então eu acho que isso é uma coisa que ao longo da história a gente sempre passou. Né? E você tinha lá o cara que estava colocando carvão na máquina a vapor. Né? Então eu acho que isso realmente, algumas tecnologias vão vingar, outras não vão, outras vão vingar na plenitude e outras não, quer dizer, a gente não tem essa certeza, mas a sociedade ela se adapta a essas mudanças trazidas pela tecnologia. Né? Isso eu acho que é inevitável, isso é o meu ponto de vista, aqui estamos falando aqui do ponto de vista pessoais. Juntando um pouco do que falaram, eu tenho a questão de um ser pensante. Eu tenho que ter a capacidade de analisar que o mercado está em mudança. E se eu não analisar isso, eu como pessoa, como ser humano, não vou conseguir me preparar para essas mudanças. Acertar quais vão ser as tecnologias que vão crescer ou não vão crescer é muito difícil. É quase jogar na loteria. Muitas vezes podemos olhar aqui, como você falou da catedral.
as transformações que a própria empresa foi criando. Foi falado aqui de modelo de negócio, agora o que está nos Estados Unidos a gente tem acesso. Muita coisa mudou. Postos vão ser eliminados? Vão. E eu acredito muitas vezes que devem, porque é uma força externa que nos move a repensar nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida e como nós nos colocamos, às vezes, vítima do que vai acontecer. O alarmismo assusta as pessoas, mas ninguém está aqui dizendo assim, vamos reapontar para o outro lado. A gente simplesmente se assusta, não vai ter mais postos de trabalho. E cada um pega o ônibus, o metrô, o trem, o seu carro, o Uber e volta para casa pensando o quê? Reflete e vai mudar a sua realidade como? Então, esse alarmismo, e vai continuar acontecendo, é muito para que a gente reflita o que nós estamos fazendo até hoje da nossa vida, olhando a história, que é uma constante transformação, e o que nós queremos para nós amanhã. Então, muito mais do que o alarme, é uma reflexão para a gente, como nós vamos nos posicionar. Maravilha. Então, pessoal, agora eu vou migrar o foco das atenções para o mundo das startups aqui com o Mauro. O Mauro é investidor anjo, e a gente vê aí uma explosão enorme nos últimos quase 15 anos, né? Esse novo conceito de está tudo muito fácil, eu consigo ter uma ideia, eu consigo implementá-la, eu consigo fazê-la funcionar com pouco recurso e rapidamente eu já estou fazendo agora até um ICO, não é isso? Então, começando aqui, como é que o mundo das startups está se conectando com as grandes empresas? Bom, eu acho que todo esse desenvolvimento tecnológico que nós tivemos a partir dos anos 2000 trouxe uma mudança muito significativa no comportamento social, na sociedade. Eu acho que tanto para os jovens, né, para as gerações mais novas, né, que eles querem um novo tipo de trabalho, quer dizer, eles começam a ter valores distintos das gerações anteriores, como também do consumidor, dos clientes. Os clientes passaram a ser muito mais exigentes porque eles têm acesso a muito mais informação. Isso coloca as organizações em xeque, né, nos seus modelos tradicionais. Primeiro, que eles têm que inovar com muito mais velocidade e entregar produtos cada vez mais personalizados e inovação em produto ou serviço com muito mais frequência. Isso é um desafio para as grandes corporações, porque normalmente elas têm estruturas muito engessadas, né, estruturas hierárquicas funcionais, né, tem uma estrutura política muito rígida, né, e, por outro lado, a atração e a retenção de mão de obra também passa a ser mais difícil, porque as gerações mais novas não têm prazer em trabalhar, ou começam a ter um desprazer em trabalhar em alguns tipos de organização. Então, isso fez com que muitos jovens, né, buscassem o seu próprio negócio, né, e isso até na minha experiência como professor eu percebia, quando eu consultava os alunos, que a grande maioria deles tinham como expectativa de carreira ter seu próprio negócio, então eles já tinham uma capacidade maior de empreender, de partir para o risco, e as organizações tendo essa dificuldade de reter gente boa e essa gente boa querendo empreender, e do outro lado o consumidor querendo coisa nova, né? Então, começaram a surgir empreendedores, começaram a surgir empresas que desafiavam os negócios dessas grandes organizações, e essas organizações entenderam que um caminho era se aproximar desses empreendedores. E começaram a criar programas, né, para fazer essa conexão entre o mundo empreendedor e as próprias organizações. Aí nascem os programas de aceleração, nascem os espaços de coworking patrocinado pelas grandes organizações. Hoje a gente vê esse movimento, que é um movimento mundial, aqui no Brasil também está acontecendo, né? E no meu ponto de vista isso é muito interessante, porque essa conexão das empresas com os empreendedores está trazendo para o Brasil algo muito, muito distinto do que foi a história do Brasil, porque o Brasil sempre teve uma capacidade de empreender muito pequena, né? Porque nós sempre tivemos uma distância muito grande da universidade, entre a universidade e o empreendedor, coisa que é diferente fora do Brasil. Lá o empreendedor está muito próximo da universidade, aqui nós não temos essa aproximação, a não ser nas empresas de negócio, nas universidades de negócio, as universidades mais técnicas, isso não é verdade. E nós estamos vendo corporações se aproximando do empreendedorismo e, de certa forma, alavancando o empreendedorismo.
com algum tipo de financiamento, com mentoria, né, com passagem de conhecimento. Isso para o Brasil é surpreendente, porque isso é um movimento que acho que nós nunca vivemos. Então, eu acho que essa conexão da universidade, das corporações com o empreendedorismo, né, é algo que vai fazer no Brasil um grande celeiro de novos negócios. Com todos os problemas que nós temos, problemas de educação, problemas de regulação, que a nossa regulação é ruim, problemas de incentivo, por sinal nós temos desincentivo, né, para você ser um investidor anjo, você tem que pagar imposto quando você tem um ganho em cima do negócio, você tem um risco de 70% de perda daquilo que você investiu, ou melhor, cada 10 startups que você investe, você sabe que 3 delas podem ter sucesso, e mesmo assim você tem que pagar 2,5% de imposto de renda naquela que você teve lucro. Né? Então a gente tem uma série de desincentivos para investir, mas eu acho que é um caminho muito legal. Mais alguém? Você puxou um ponto fundamental aí, né? Eu faço já há algum tempo parte do quadro do Endeavor de mentores de startups, então estou sempre conversando com eles. E a gente vê que os dados no Brasil, para o empreendedor, do ponto de vista de sucesso e da dificuldade que ele encontra do país, é muito grande. Você pode trazer dados para a gente em relação ao sucesso das startups no Brasil e quais são as dificuldades que ela encontra no Brasil? Bom, existem várias estatísticas, né, desses números que são baseadas em pesquisas feitas por diferentes fontes. Então, a gente agora, né, de 4 anos para cá, começaram a surgir as associações de fintechs, de startups, enfim, que começam a trabalhar esses dados com um pouco mais de confiabilidade. Nós nunca tivemos esses dados, nunca teve muita essa preocupação com o empreendedorismo. Os números que a gente tem, né, e tem um estudo recente que a Stats fez, até com uma série, acho que são quase 1.000 startups, que 30% das startups, dos empreendimentos, vingam após o 5º ano. Né? Tem uma estatística da Fundação Dom Cabral que 25% morrem no 1º ano. Fora do Brasil, eu acho que esse número não é muito diferente. Eu acho que isso lá fora não é muito diferente. Varia de 60% para 40%, enfim, tem algumas diferenças. A diferença lá é que o campo para empreender é muito mais fértil, você tem muito mais possibilidades de empreender. Aqui, o insucesso tem esses números, né, que é um pouco maior do que lá fora, mas lá fora você tem muito mais recursos para que você possa empreender, para o empreendedor. Né? E um exemplo clássico, quando a gente fala, por exemplo, de educação, de formação, a gente está conversando isso ainda há pouco, nós temos um problema sério, por exemplo, de mão de obra. Né? Você vai empreender, normalmente são negócios que são baseados em tecnologia. A nossa formação técnicos, né, ela é muito pequena hoje para a oferta de trabalho que a gente tem. Todo mundo fala, puxa vida, mas tanto desemprego. Então, mas tem aí uma série de oportunidades em áreas técnicas que a gente não consegue contratar mão de obra boa. Né? Então, eu acho que... Mas os números são esses. Né? Fala um pouquinho da visão de startups. O que eu vejo que acontece? Muitas vezes você começa uma startup, todos têm a urgência da ideia dar certo na semana seguinte, captar recursos com o investidor e achar que pílula mágica. É assim que funciona? Quando na realidade tem um processo de maturação desse negócio. Tem ideação, tem a estruturação, tem a implantação, você tem que fazer ali protótipo para saber se aquilo funciona, depois partir do piloto. E nesse momento é o momento que o investidor ele começa a olhar e fala, ok, eu topo participar com você porque eu estou vendo que é algo que está estruturado. O que a gente tem visto em muitas empresas ou muitos grupos que se dizem startups é que tem uma ideia, faz uma bela apresentação no PowerPoint, não pensa numa estrutura, já sai correndo no mercado fazendo roadshow e fala, ok, deu certo. Como assim deu certo? Você acha que alguém vai te dar dinheiro? Só seu pai. Quem não é pai não dá dinheiro. Quem não é pai, quem é investidor, quer saber o quanto vai dar de retorno. Senão ele não era investidor, ele era devedor. Assim funciona. Entendeu? Então, assim, eu acho que talvez, para nós que trabalhamos com startups e pessoas que geram ideias, vale também a gente começar a levar esse grau de instrução para eles.
Porque muitas vezes a urgência que eles têm de achar que a ideia tem que gerar dinheiro, que vai dar lucro, que vai enriquecer, que será um Zuckerberg da vida, não é realidade. São casos extremos, não quer dizer que não tem casos de sucesso. Mas nós estamos falando de casos de sucessos extremos. Então a gente tem que começar a desmistificar esse tipo de coisa. Mostrar que é um negócio que precisa de um bom plano de negócio, precisa de um bom planejamento, de uma boa estratégia de colocação do produto no mercado para que tenha sucesso. E essas coisas não acontecem em uma semana. Tem o seu tempo de maturação. Nem sempre aquilo que você acha que é um bom negócio para o seu cliente, realmente é um bom negócio para o seu cliente, né? Muitas vezes você conhece muito daquele negócio, você está envolvido naquele negócio, você acha que resolveu o problema, a dor do meu cliente, mas às vezes a dor não é bem aquela que você acha que é. Né? Então, eu acho que outro ponto que é fundamental nas falhas, né, é a questão de time. Time é fundamental. Quer dizer, sem um bom time, uma startup não vinga, porque o problema está na execução sempre. Às vezes até a ideia é boa, né? Às vezes até o modelo de negócio está bem desenhado, mas esse Estourando o tempo, só para complementar. O investidor já era, vamos que vamos. O investidor, ele está olhando muitas vezes, quando você tem um bom plano de negócio, um bom protótipo, um segmento interessante de explorar, ele está olhando quem são as pessoas. E muitas vezes o propósito de empreender está errado. O propósito é que a pessoa não quer trabalhar, ela não quer viver o mercado corporativo e ela acha que ela vai ser o Zuckerberg, que ela vai ficar milionária e que ela vai colocar o pé para cima. Mas muitas vezes não nasce com a intenção de empreender. É uma ilusão. E essa ilusão vai levar o cara a pegar o dinheiro do pai, da mãe, do tio, do investidor anjo e de algum investidor não muito preparado e vai jogar fora. E eu já vi muita empresa, eu quero. No primeiro tem, porque aquilo não deu o dinheiro que ele esperava e ele não ficou milionário nos últimos 6 meses, não apareceu que com 25 anos ele ficou milionário. Então, as premissas para muitas pessoas irem buscar esse caminho está errada. E se a premissa está errada, você pode ter a melhor solução. Não vai funcionar. E o time faz a diferença. Porque muitas vezes o investidor vai colocar o dinheiro em você, porque ele olhou nos seus olhos, ele confia no teu pitch, ele confia em tudo que você fez. Mas mais do que isso, ele confia naquele time. Se aquele time não tem essa união, esse pensamento, pode ser o melhor pitch, pode ser a melhor solução, na sua mão não vai dar certo. Vai dar certo na mão de outra pessoa. Esse é um ponto muito importante. Magnífico. A questão do time é fundamental e tem um dado da Y Combinator que fala que 70% das startups que têm sucesso foi formada por pessoas de 33 anos ou mais que já estiveram no mercado, já passaram por várias transformações e criaram o currículo para poder querer empreender. Né? Então agora vamos falar aqui de dinheiro, né? Investidor anjo. Quais são as áreas das startups no Brasil que são mais interessantes para o investimento hoje em dia? Olha, hoje tecnologia da informação. Tecnologia da informação é cross nas todas as verticais, mas soluções voltadas para a tecnologia especificamente, né, são muito procuradas, mas são soluções mais básicas. Né? Inteligência artificial, então você tem muita gente trabalhando com esse tipo de coisa. Mobile, enfim. Então, essa é o top da lista. Né? Depois a gente vem com soluções para varejo, soluções para educação e mercado financeiro. São as 4 áreas onde mais se investe no Brasil em startups. Né? Agora, quando a gente fala de startup, a gente tem um viés em pensar em tecnologia da informação. Né? Quando a gente fala em startups, não podemos esquecer de biotecnologia, de fontes alternativas de energia, enfim, que são uma série de indústrias que têm potencial muito grande para se investir e se empreender. Né? No Brasil, a gente, principalmente nós que estamos aqui em São Paulo, nós olhamos muito a indústria de serviços, porque é um mercado que está disponível para a gente. Então, é mercado financeiro, é varejo, enfim, é onde tem mais gente. Mas quando você olha isso do ponto de vista mais global, existem outros negócios, né, que empreender faz muito bem, né, e tem muita oportunidade. Bom, desse setor que a gente está falando, o setor de biotecnologia, é um setor muito interessante que está no DNA do Brasil.
Então, nós temos o escritório em Ribeirão Preto, portanto, a gente acaba tendo um contato muito grande com o agronegócio. E há pouco tempo nós investimos numa empresa que é voltada para o mercado de nego de fumo. Alguém já ouviu falar no nego de fumo? Explica para o nego de fumo, o que ele é? O pneu do nosso veículo tem um nego de fumo, tudo que é de borracha, plástico, eventualmente protetor solar, por quê? Ele é a fuligem da queima do petróleo, e essa fuligem ela serve como carga, é o que dá resistência ao que nós temos. Então, eventualmente, quem está usando cosmético aqui, um protetor solar, ou um rímel, alguma coisa assim, está carregando aí petróleo que pode eventualmente estar entrando na corrente sanguínea. Nós tivemos um professor, um pesquisador, que desenvolveu o nego de fumo a partir da cinza residual da cana, que é um processo muito bacana. Começamos a investir numa margem gigantesca. Estamos sobre um mercado de 12 bilhões de dólares por ano, com empresas globais. E o professor ficou muito tempo guardando essa patente embaixo da gaveta, com medo que alguém pegasse a sua ideia e fosse adiante. Aí, quando nós conversamos com ele, eu falei para ele: bom, se você não tirar da gaveta, uma hora alguém vai descobrir a mesma coisa, vai colocar na mesa, vai achar um investidor e você vai dançar. Então, nós estamos nos conhecendo agora. Mas se você quiser que a gente trabalhe junto nessa empreitada, vamos embora, porque cada pneu de veículo usa pelo menos 30% do nego de fumo. Se a gente está falando de cosméticos, imagina o que isso pode trazer. E o Brasil é um grande celeiro de ideias na área de biotecnologia, mas a gente precisa, de fato, sair entre rios, entre o Rio Tietê e o Pinheiros, para a gente começar a descobrir quais são as boas ideias desse país. Assim, só por coincidência, né, eu estou fazendo mentoria para uma médica, ela é uma pesquisadora da Universidade Federal aqui de São Paulo, de Medicina, e ela desenvolveu um conceito de uma plataforma, está parcialmente desenvolvida, para fazer mapeamento de doenças, né, que é um negócio fantástico. E assim, a gente realmente tem um foco exagerado na indústria de serviços, porque está aqui, como ele diz, entre rios, está aqui na Faria Lima, né? A gente quer qualquer coisa que esteja ali ao redor do mercado financeiro. Maravilha. Já direcionando aqui as perguntas agora para o Eduardo, eu acho que a gente já falou muito aqui da Revolução 4.0, está muito ligado a tudo isso que a gente está falando, e eu vou direto para uma pergunta aqui, que é: como que eu transformo rapidamente as minhas boas ideias em bons negócios? Eu vou ter uma visão aqui um pouco diferente do que o Cláudio e o Guilherme falou. O Guilherme falou assim, que é necessário a gente olhar fora da caixinha. Eu acho que muitas vezes a gente está olhando muito fora da caixinha, quando na realidade a gente precisa mergulhar na caixinha para entender quais são as oportunidades que tem dentro de cada uma das caixinhas. Então eu vou trazer aqui para vocês o case da NETS. NETS em alemão significa rede. O que é a NETS? É uma rede colaborativa de postos de combustíveis. No Brasil existem cerca de 44 mil postos de combustíveis. 43% são postos independentes e crescem ano a ano. E qual que é o modelo tradicional? Se nós pegarmos ali as grandes empresas, essas marcas que todos nós conhecemos, qual que é o modelo de negócios dela? Ela tem uma distribuidora de combustível, ela pega um posto, ela coloca a bandeira dela e ela cobra o que ela quer naquele combustível, porque ele tem uma fidelidade contratual para adquirir o combustível daquela distribuidora. Ou seja, o proprietário do posto de combustível, ele não é um empresário, ele é um revendedor, e é assim que ele se apresenta. Com o passar do tempo, até por conta dessa oscilação e da redução das margens, muitos começaram a migrar para um processo de independência que é o que é conhecido no mercado como posto bandeira branca. Mas aí você tem a seguinte situação: ele sai de uma estrutura onde ele tinha um apoio de uma grande corporação e no dia seguinte ele está sozinho. Quer dizer, faça o teu negócio aí acontecer do jeito que der, sem uma visão estratégica, sem uma visão de colocação, sem o mínimo de infraestrutura para a rentabilização do negócio, e aí assim, ele está na selva e se vira. O que nós fizemos? Nós olhamos esse negócio, então entramos dentro dessa caixinha e falamos assim: o que a gente pode fazer diferente? Queremos ser distribuidores? Não queremos, que a gente quer estimular a competitividade. Ou então, para estimular a competitividade, a gente tem que fazer que diversas distribuidoras possam ofertar os seus produtos para aqueles postos. Então, nós criamos um sistema de compras. Pensando no seguinte: se você compra uma quantidade maior, você tem maior potencial de negociação, e se eu compro sozinho uma média de 100 mil litros, que é o que cada posto compra, se eu me juntar com os 10, já fica um número interessante.
1 milhão de litros. Se eu me juntar com 100, fica ainda melhor, assim. Então nós levamos para diversos postos esse sistema, primeiramente. Então começamos a criar para eles um poder de barganha muito maior do que eles têm isoladamente. Aí entramos para o JAC. Já que fizemos isso, dá para fazer outras coisas também, não dá? Então, para fazer esse tipo de negociação, o que acontece? Tem a negociação ali como se fosse um pregão e alguém tem que pagar. Então, você tem que pagar, dá para a gente fazer o quê? Um meio de pagamento? Uma fintech? Vamos levar uma fintech aqui para esse negócio. Então, tudo que é transacionado nesse sistema, ele passa pela empresa de meio de pagamento e a gente ganha algo lá na terceira casa. Detalhe, o proprietário do posto de gasolina está negociando melhor, portanto, ele aumentou a lucratividade dele, ele está nos pagando pelo serviço que nós prestamos para ele, ele não percebe. E vem o JAC de novo, né? Já que fizemos isso, a gente pode levar esse meio de pagamento até a bomba. E da bomba começar a conhecer o consumidor dele. E do consumidor dele a gente pode criar um programa fidelidade, que vai no app, onde o cliente do posto de gasolina ele pode começar a adquirir produtos, não somente combustíveis, mas produtos na loja de conveniência também, e ele passa a registrar o cartão de crédito dele, modelo Uber, modelo Airbnb, como nós temos, e a gente passa a conhecer o comportamento desses clientes. Do comportamento desses clientes a gente passa a fazer o quê? Fazer parceria com outras empresas, oferecer seguros, a gente passa a oferecer pneus, na hora que ele vai trocar o pneu do carro dele. Se ele consome um determinado tipo de veículo, familiar ou esportivo, a gente sabe que ele é solteiro ou não, a gente já começa a oferecer através das parcerias para ele, através do app. Então a gente mudou totalmente o modelo de negócio, pautado na tecnologia, em algo que desde sempre é a mesma coisa que é vender combustível. E o grande processo foi discutir com os proprietários dos postos de combustíveis para dizer para ele assim, olha, você deixa de ser um revendedor e você passa a ser um empresário. A sua preocupação não é vender combustível. A sua preocupação é ter um relacionamento cada vez mais próximo com o seu cliente para que ele esteja fidelizado ao seu posto, porque essa fidelização é que vai aumentar a tua rentabilidade. Isso o que é? É entrar na caixinha e ver um jeito diferente de fazer as coisas. Comentários? Tudo está integrado. Vocês perceberam no discurso dele que ele foi dentro da caixinha, ampliando cada etapa da cadeia toda que ele estava envolvido, e se não estava, como ele aproximou a caixinha. Então, aqui é o que a gente falou, acho que nesse painel todo, o grande modelo de negócio, como questionar o modelo de negócio, como indagar o comportamento do ser humano e como juntar cada um desses elos numa transformação, numa solução, com o apoio da tecnologia. Então, nessa pergunta é isso, como criar modelos de sucesso? Enxerguem os elos, entendam os elos, conheçam os elos. Conheço o elo, olho ele de dentro, olho ele de fora, coloco uma base tecnológica, tenho um modelo disruptivo e tenho um time que pensa, consequentemente, aí eu consigo ter o sucesso que a Netscape. Pessoal, nós estamos estourados em tempo aqui, então agora nós vamos abrir para o Q&A. Teremos 15 minutos, não é isso, Flávia? A Flávia está olhando para o tempo. 15 minutos, perguntas. Podem levantar a mão. Para qualquer um, vocês podem escolher. Eu vou correr, hein, ó. Ou pé. Boa noite, meu nome é Ulisses. Bem, eu sou da economia, né, mas meu paixão mesmo é de tecnologia. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: eu, por exemplo, tenho muita vontade de me qualificar nas diversas áreas de tecnologia disruptiva, desde a fatura aditiva até a inteligência artificial. Eu estudo por conta própria machine learning, deep learning. O que eu vejo é que as universidades brasileiras, como vocês estavam falando da educação, não se adapta a esse modelo disruptivo e acelerado. Então, por exemplo, existiram 2 universidades que abriram um curso de Data Science e de Inteligência Artificial. No entanto, são 4 anos pelo MEC, né? Não sei se falaram, o MEC tem aquela visão mais conservadora tradicional, que 4 anos, eu pus aqui, de português, lá em Portugal são 2 anos na graduação. Então, quer dizer, hoje uma tecnologia exponencial, ela dá esse salto qualitativo em um curto espaço de tempo. Então, como é que eu vou me qualificar, né, nessa questão? Aí eles abriram um complemento como MBA, né, mestrado,
que não é o suficiente. Aí teve uma ideia da Udacity, não sei se vocês conhecem a Udacity, foi o Sebastian Buch, que deveria ver isso. Já que a academia não está se adaptando a esse novo modelo, vamos criar com a indústria. Então, eu acho que como democratizou horizontalmente a informação, e como é que a gente pode utilizar esses instrumentos digitais para disseminar a educação, eu ainda vejo a criança, eu sou autodidata, mas aí vamos supor que eu vou procurar um emprego na inteligência artificial. O autodidata não tem uma formação acadêmica na área, entendeu? Então, como mudar isso? Como, por exemplo, a IBM pode prover um curso no que tange a machine learning, deep learning, que eu acho que até tem um rapaz ali que ele é o evangelista tecnológico da área, para promover isso e como eu, como autodidata, posso fazer e certificar meu conhecimento como uma prova e eu já tenho qualificação para essas tecnologias, porque a academia, infelizmente, ela está em descompasso com... Vocês pensam nisso? Vocês têm essa ideia de fazer isso? Vamos lá. Obrigado. Bom, sendo honesto com você, Ulisses, assim, não espere da universidade que ela vai fazer. De verdade. Só para você ter ideia, o tempo que leva para você formatar um curso, endereçar ao MEC, garantir que ele esteja plenamente autorizado e reconhecido por volta de 4 a 5 anos. Então, se você for esperar, por exemplo, o blockchain, esqueça, a gente vai dizer que um dia a gente deu no lucro. O que eu digo tem uma boa formação, seja qual ela for, de preferência na área técnica, né, uma engenharia de computação, ciência de computação, de preferência o mestrado, porque isso vai te dar uma base sólida para você fazer cursos avulsos. Eu acho que o modelo de cursos avulsos, seja por IBM, seja por outros players, é um modelo muito mais pragmático. Ok? Então, por exemplo, fiz engenharia de computação, 5 anos, estou bem formado, agora eu vou começar a explorar algumas coisas mais rápidas. Porque, de verdade, a universidade ela não vai ter esse ritmo essa rapidez de fazer. Falta de investimento? Não só. Talvez, inclusive, a falta de visão. A gente está muito preocupado em politizar, menos preocupado em ensinar. Isso, infelizmente, nas federais é uma realidade, e outras também. É o que temos para hoje. Eu posso complementar o ponto de vista da IBM antes aqui. A gente vê claramente que existem pessoas que têm um conhecimento e não têm um diploma, que é mais ou menos isso que você está falando. E existe um certo viés já sendo tomado por grandes corporações, e a IBM é uma delas, em que a gente faz processos seletivos em que a gente busca ver o seu conhecimento, se você sabe realmente aquilo. Um exemplo é um hackathon aberto em que a gente propõe um desafio de inteligência artificial, que a pessoa vai ter que sentar lá e codificar a inteligência artificial e resolver um problema. E nesse processo a gente coloca hunters da IBM que vai ver, esse rapaz realmente sabe. E depois ele entra no fluxo apresentando qual o diploma que ele tem. Às vezes vai ter um diploma de geólogo, mas sabe inteligência artificial. Olha, esse problema que você sofre, eu acho que uma boa parte dos jovens sofre. Né? Quando a gente fala de educação, se a gente for falar da universidade, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, né? A gente tem 3 tipos de universidade no Brasil. Né? A gente tem as públicas, a gente tem as universidades de massa, né? As públicas estão sucateadas, as universidades de massa têm propósito econômico, claramente econômico, e a gente tem as fundações, que elas têm uma preocupação com qualidade. Quando a gente olha as fundações, elas têm um foco muito grande em business, pouco em formação técnica. Nós não temos faculdades de excelência, com raras exceções, que são focadas em formação técnica. Então, a formação técnica, historicamente, não vem da universidade. Né? Como eu falei que isso aqui é o templo da tecnologia, né? Amém. E é verdade, eu sou de uma geração que a gente aprendia a tecnologia aqui. Né? Porque a universidade já não formava isso nos anos 80, os cursos eram feitos aqui. Né? E hoje, o fato de você ter um curso de economia é bom, porque você passa a ter uma visão diferente de tecnologias, você passa isso na economia do seu curso, né? Você passa a ter uma visão diferente, não exclusivamente de tecnologia, quer dizer, então para você pensar em modelos de negócio, isso é muito rico. E eu acho que essa formação você pode buscar por outros caminhos. Depois, no particular, hoje eu participo do conselho de uma empresa de tecnologia, que é uma empresa do mercado financeiro, mas basicamente sustentada na tecnologia, e essa discussão, temos problema de carência de mão de obra, e me indicaram lá uma empresa, né, que eu não vou falar o nome aqui porque não estamos fazendo aqui, mas que tem essa preocupação de formar, né,
formar mão de obra, porque hoje nós estamos com uma carência de mão de obra técnica muito grande. Então, você, autodidata, querendo atuar nesse mercado de trabalho, com uma formação já acadêmica, né, pode fazer um curso desse e, eventualmente, buscar essa capacitação que você está querendo. Mas, como o Cláudio disse, não vem da universidade, porque as nossas universidades são ruins. E aquelas que são boas, as boas, são voltadas para negócio. Não é? São as poucas, que são as fundações. Então, o custo é alto, enfim, todos os problemas que a gente já conhece. Só para encerrar, olhando para o lado das consultorias, do lado de quem está muitas vezes contratando. Muitas vezes você pega uma pessoa autodidata, ela senta na sua frente, ela tem uma formação. O que você fez enquanto você estava estudando? Eu peguei e fiz o capítulo inteiro, segui todos aqueles exemplos ali do capítulo, eu sei programar inteligência artificial. Quando vocês estiverem estudando, no seu caso, economia, tem uma visão de mercado, cai de novo na questão do modelo de negócio. Já sabemos que a faculdade não vai dar. Tem uma mudança nas corporações. Tragam para nós, contratantes, bons modelos de negócio. Tragam para nós exemplos. Vocês passaram a madrugada, muitas vezes, estudando, desenvolvendo, e vocês fizeram algo que é prático para o mercado? Não, só segui aquele modelo, eu sei fazer. Não. Criem, estudem e exerçam a mentalidade de o que eu vou usar de exemplo para aprender, que ele seja útil. Não é útil para uma corporação, pode ser útil para uma doação. Não é útil para vender para um grande mercado, mas pode ser útil para vender para uma pessoa. Você já está estudando duas coisas, você já está transformando seu mindset de duas vezes, em modelo de negócio e usar aquele modelo de negócio para ter uma aplicação. Não precisa ser sempre o propósito de dinheiro, pode ser um propósito de... Vou dar um exemplo aqui. Eu quis aprender Arduino, quis que acendesse e apagasse a lâmpada. Você fez? Fiz, passei a madrugada inteira fazendo. E compra 4 Arduinos, pede uma doação e doa para um asilo, doa para algum lugar, mas dê um destino para o teu estudo. Dê um destino para aquilo que você está querendo aprender. E aí, quando você apresentar para um contratante, eu fiz isso, eu tenho certeza que o contratante vai olhar com outros olhos e com uma intenção de trazer você para dentro de casa, porque você pensa dentro da caixinha, a fundo do que você pode fazer, e fora da caixinha de como aquilo pode transformar a sociedade. A gente está estourado de tempo, mas a pergunta do Fábio Monduro eu não posso deixar de dar, né, Fábio? Obrigado. Boa noite. Meu nome é Fábio Gandu e eu achei interessante porque eu não sei se casualmente, suspeito que sim, casualmente, vocês passaram pelos conceitos fundamentais de quem primeiro falou sobre inovação, o Joseph Schumpeter, um economista, e que junto ao conceito de inovação trazia uma outra exigência para que a inovação tivesse sucesso, chamada destruição criativa. O Schumpeter criou toda a conceituação dele muito inspirado no sucesso da teoria da evolução da espécie do Charles Darwin, que pegou tração na época do Schumpeter. O que o Darwin dizia? Um ser mais apto propaga o seu patrimônio genético e ele se esparrama no ecossistema. Ou seja, a teoria do Darwin, na qual Schumpeter se inspirou, exige que para que a inovação tenha sucesso, haja renovação. Portanto, senhores gerentes que querem assumir a inovação, preparem-se para perder o poder, porque vocês serão devidamente substituídos. Agora a pergunta, no contexto que vocês colocaram aí, né? Como que os gerentes se comportam com relação à inovação? O que a gente precisa fazer para dar a eles a noção de que a inovação só se completa se eles pendurarem a chuteira? Boa metáfora em época de Copa do Mundo, né? Ótimo, ótimo. Mas Copa do Mundo cheio de jogo estranho. No meu ponto de vista, passa por aquilo que a gente comentou, que é a reflexão. Passa pelo conhecimento daquilo que está acontecendo ao seu redor, daquilo que é transformador. Muitas vezes a gente quer inovar, mas a gente não quer abrir mão do conforto, da segurança, da estabilidade, das premissas e muitas vezes daquela palavra que é o poder. Porque quanto mais você sobe na hierarquia, aparentemente você tem mais poder. Mas isso é uma ilusão, é uma falsa ilusão nos dias de hoje. Lá atrás poderia